Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações que a gente fez no plugin da ConstruFlow. Então, a gente tem alguns ícones aqui extras, né? E houve algumas alterações em como fazer a configuração, mas também a gente acha importante dar uma revisada sobre alguns conceitos do Navisworks que o plugin usa para quantificação, né? O que que acontece? Basicamente, eu tenho uma aba de configurações de quantificação. Então, aqui nesse caso, o meu arquivo é um NWF com NWCs carregados, né? Um NWC eu exportei do Revit. Então, ele pega basicamente todas as informações que o Revit pega. Eu tenho que fazer um escaneamento do modelo para ele reconhecer as propriedades que existem nesse modelo. Então, vou aguardar um pouquinho. Só mais um momento. Quanto maior for o modelo, mais tempo ele vai acabar demorando para escanear, porque são mais propriedades que vão estar disponíveis para a gente, né? Beleza, eu fiz a configuração. A gente fez uma edição aqui com relação à unidade, o sistema de unidades, né, que eu quero usar para fazer a quantificação. Então, aqui no caso, eu vou usar metros. Vou salvar. Ok. E aí eu vou começar a fazer uma quantificação. Então, algumas coisas que eu quero mostrar é que quando eu vou deixar isolado o modelo de estrutura. Então, por exemplo, se eu quero quantificar o volume num pilar, por exemplo, né? Então, quando eu clico no objeto dentro do Navisworks, ele, dependendo de como eu configuro a seleção dele, ele pode pegar tanto o elemento em si, né? Dentro do Revit a gente tem lá a família, o tipo e as instâncias. Então, esse cara aqui é uma instância de pilar. Dentro dessa instância de pilar, eu tenho o material, né? É o material com o qual eu configurei. E que aqui dentro do Navis ele é simplesmente uma geometria. O elemento em si ele considera como sendo um composite object, né? Então, o que que acontece? Para a gente fazer a quantificação correta, se eu selecionar os dois objetos, é como se eu tivesse duas geometrias selecionadas. Então, se eu pedir para o aplicativo do ConstruFlow fazer a quantificação dessa geometria, ele vai me mostrar dois elementos, certo? Dependendo de como a gente fizer essa categorização, esse agrupamento, ele pode acabar unindo essas duas linhas e duplicando o quantitativo. Então, tem que tomar um cuidado com isso e verificar sempre, né, as quantidades. Eu costumo usar sempre search sets para definir, por exemplo, grupos de elementos. Então, o meu search set, ele vai garantir que eu estou selecionando, por exemplo, esse nível do elemento, ok? Então, só dando esse conceito do Naves para a gente estar ciente. Bom, o que que a gente fez aqui, né? Eu posso fazer a quantificação, por exemplo, do elemento somente selecionado, ou do elemento e os seus descendentes. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui esse elemento, né, fazer a seleção e os descendentes. Ou seja, ele vai fazer a quantificação de todos os elementos que estão ali para baixo daquele objeto, inclusive todas as geometrias, né? Se a gente for ver aqui, ó, se eu fechar e fizer a seleção de todos esses objetos, são 26 objetos, né? Com esse daqui, 27. Então, uma coisa é eu quantificar esse elemento ou esse elemento e todos esses, né? Então, quando eu clico aqui, ó, Selection and Descendants, ele está selecionando todos aqueles objetos, tudo que seja geometria, ou nesse caso aqui não tem um elemento categoria. Então, eu sei que eu, não, por exemplo, não vou quantificar essa linha, né? O que importa para mim é a linha dos pilares, ok? Eu tenho também agora a opção de fazer a quantificação de todos os elementos no modelo.
Então ele vai pensar um pouquinho, e aí vai me dar tudo. Então, ó, para a gente reparar que quando a gente tem aqui, por exemplo, NA, são elementos que não têm essa categoria, família, tipo, essa propriedade preenchida, né. Então é uma forma também da gente, por exemplo, checar a qualidade do modelo. Se eu tenho, por exemplo, um parâmetro que deveria estar preenchido, se ele tiver aqui como NA, quer dizer que ele não tem valor, mas ele de qualquer forma, ele conta e ele vai também fazer o somatório dos parâmetros de quantidade, se esse elemento tiver esse parâmetro, beleza? Então eu vou gravar um outro vídeo falando sobre como isso funciona, por exemplo, para arquivos IFC, né. Aqui eu dei uma visão de como que isso funciona para RVTs ou arquivos exportados, né, NWC, a partir do Revit, ok? Então até mais.